Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Gu. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Bia. O pessoal tá chegando. Sejam bem-vindos ao Diálogos Ambientais. Essa live de hoje é a nossa última live da Semana do Meio Ambiente que a gente programou para vocês. E a gente vai aqui falar com uma pessoa muito querida. Já vou convidar para a gente já começar a nossa live, porque tem muito assunto, tem muito papo, tem muita coisa para a gente conversar. Deixa eu ver se ele já está aqui online. E aí a gente já está convidando, já está conectando. Oi! Oi, amigo! Tudo bom? Bem? Tudo? Está ouvindo bem? Eu tô. E Tá você? ótimo. Pessoal, tá ouvindo bem todo mundo? Espero que o áudio esteja bom. Eu acho que esse horário a conexão é ótima, pelo menos não tem tanta gente, né? E a gente Exatamente. pode, portanto, começar a nossa última live da Semana do Meio Ambiente no Diálogos Ambientais. Robson, é um enorme prazer para mim te receber, além de ser um lindo amigo, um grande amigo, um querido amigo, né? E nessa live de hoje, o título da live, né, o tema da live, é justamente como criar uma marca com propósito. A ideia de convidar o Robson para essa live é justamente porque o canal que a gente coordena, que é o Diálogos Ambientais, é um canal que visa dialogar com a sociedade sobre direito, meio ambiente e sustentabilidade. Não só para a nossa bolha jurídica, como vocês sabem, eu sou advogado, professor de direito, mas principalmente com outros profissionais que também têm essa pegada, que também se importam com isso, que também, de alguma forma, levam essa bandeira, né, para a sua atividade profissional. Então, de uma certa forma, eu já tinha conversado, né, Robson, há algum tempo contigo, para a gente fazer alguma coisa junto, falar da bananeira, falar um pouco da tua história. E já começo, portanto, apresentando Robson Camargo, estilista, né, formado em design de moda, afroempreendedor e fundador da Bananeira da Silva, que é uma marca a gênero, uma marca de moda a gênero. Robson Silva, portanto, Bananeira da Silva. Amigo querido, seja muito bem-vindo. E queria que Obrigado. primeiro você, enfim, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história profissional. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que estão aí com a gente. Então, eu sou Robson, eu tenho quase 20 anos de carreira, sou formado em moda e a minha vida, a minha carreira sempre foi uma carreira muito ativa dentro do mercado da moda. Claro que com ajuda, porque eu sou afrodescendente, então assim, eu tive alguns padrinhos que me conduziram e me encaminharam à entrada desse mercado de trabalho. Então, para mim, isso foi muito, sempre foi muito bacana comigo isso. Aconteceu muito naturalmente, né? E a Bananeira da Silva nasceu, né? Ela nasceu na verdade, da minha saída do mercado de trabalho, onde eu tive que me reinventar aos 40 anos. E aí, pensar o que eu poderia fazer e da maneira como eu poderia fazer para que fosse uma marca de roupa, porque é o que eu sei fazer a princípio, mas que também tivesse e levasse alguns propósitos. Ótimo, E perfeito. E, inclusive, eu queria registrar que eu estou vestido de Bananeira da Silva, né? estamos, Na né? verdade, essa é uma das camisas que eu mais gosto da Bananeira. E sigam, inclusive, quem está chegando agora, essa é a live da Bananeira da Silva, como criar uma marca com propósito, com Robson Silva. Sigam a Bananeira no Instagram. E eu queria, então, Rob, que a gente começasse a contar um pouco de como surgiu, né, a ideia da bananeira, como é que você começou a montar o projeto da marca, se fez algum plano de negócio nesse sentido, enfim. Conta um pouco sobre a bananeira pra gente.
Dan, só um minutinho, estão dizendo que o meu áudio está um pouco abafado. Estão ouvindo abafado? Tá um pouco, para mim tá, mas eu tô te ouvindo. Dá para Acho ouvir. que eu vou tirar o fone, tá? Eu acho que Tá. talvez fique melhor. Eu acho que tá conectando. Tinha pergunta? Melhorou, tá bem melhor. Para mim, pelo menos, tá bem melhor o áudio. Então, conta um pouco pra gente. Não tá me ouvindo? Agora tô, bora. Tá. Conta um pouco pra gente, então, a respeito de como é que surgiu a Bananeira. Como é que você projetou a Bananeira? Como é que você, de alguma forma, criou algum modelo de negócio para essa marca? Como foi que você pensou, né, nos valores da Bananeira, no propósito? Acho que é importante a gente falar e justamente essa é o tema da live, né? Então, a Bananeira da Silva, pensar numa marca, quando eu pensei numa marca para ser uma nova marca dentro do mercado, onde está cheio de marcas, onde todo mundo vende roupa, onde muita gente tem o seu próprio negócio, mas também a gente concorre com bastante grandes empresas, grandes magazines, enfim, eu teria que criar uma marca com algum tipo de propósito e que ela tivesse alinhada com o período de hoje do mundo. Primeiro, ser uma marca gênero. Para mim, a gênero para todos é uma marca para todos. Então, assim, a minha roupa é para me vestir, para vestir aquela moça, para vestir aquele homem, para vestir aquela travesti, para vestir aquela trans, para vestir quem quer que seja. Então, começando daí, porque aí a gente começa a quebrar um monte de rótulos que existem aí e que, na verdade, ela nasceu até para querer quebrar isso e para dar voz a todo mundo. Além disso, tinha toda a preocupação com como que eu vou embalar isso, né? Como é que eu vou fazer tudo isso de uma forma que eu não agrida o meio ambiente e que eu também ajude a qualquer tipo de pessoa que necessite de trabalho, ou de voz, ou de carga. Então, na verdade, eu estava tentando criar uma empresa que tivesse um conjunto de tudo. Ela demorou um pouco para sair e ela surgiu. Quando ela surgiu há quase 6 meses, desde o início de criação, de pensamento, né? De pensado dela. Foi mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Ela é isso. Você tava também numa outra empresa, né, Rob? Você saiu da outra empresa de alguma forma, ficou um pouco tentando confabular, construir, criar a Bananeira, né? Acho que é importante também, por exemplo, para quem é empreendedor, para quem é pequeno empreendedor, quem está entrando no mercado agora, seja de moda, seja qualquer outro mercado, é importante, de alguma forma, você ter um foco, né? E isso acho que foi decisivo para a Bananeira, né? Você trouxe esse foco, você trouxe essa problemática da questão a gênero, que é fundamental, né? Exatamente. Eu, por exemplo, desconheço outra marca, pode existir, claro, mas eu desconheço outra marca que tenha um foco específico nesse público, que são todos os públicos, como você falou, né? É para qualquer um. Exato. Então, isso para a gente é fundamental. Então, esse seria o teu propósito, né, com a marca. Esse seria o objetivo da Bananeira. Exatamente. Sair do mundo corporativo e me encontrar meio pelado depois de quase 20 anos de profissão, estando dentro de um mundo corporativo, é muito complicado, porque o mercado não te aceita com o devido valor que você já tem de quase 20 anos no mercado. Então, a gente tem que encontrar saídas. E por vários motivos, eu tinha... A única saída que eu tinha ou era fazer alguma coisa que eu não tenho aptidão, porque eu não sei fazer, ou eu teria que aprender, ou era trabalhar com aquilo que eu mais sei fazer na vida, que é trabalhar com moda. E foi assim que eu resolvi criar a marca, mas cheia de propósitos, para ela não ser só mais uma marca de roupa que vende só roupa gênero e fim de papo.
Só que teve, sim, o grande martelo. Quando foi que eu bati o martelo, foi depois de uma viagem à Bahia. Para quem já entrou no meu site já viu, já leu. Que eu senti a força, que eu senti a resistência do meu povo, que eu me reconectei com as minhas raízes e com aquilo que eu sou, homem, gay, afrodescendente, e que eu precisava, que essa marca, além de tudo, ela podia dar voz a essas pessoas que precisam, ajuda as pessoas que necessitam, voz, porque tem aí, com certeza, vários Robsons perdidos por aí, sem saber o que fazer. E eu não posso ajudar? Claro que eu posso ajudar. De alguma forma eu posso ajudar, falando, orientando, enfim, ensinando, e por que não? Sim, sem dúvida. Muito incrível, amigo. Alguém até perguntou aqui qual que seria a sua formação. A gente falou no início, quando eu apresentei, Robson é estilista, formado em design de moda, né? Estou Por onde formado você em se formou? Por onde você pela se formou? FMU, pela FMU. Legal. A minha carreira, é o inverso. Na verdade, eu já trabalhava como estilista e eu fiz faculdade muito velho, já muito tarde, era quase 29, 28 anos. E eu já trabalhava como estilista. Então, foi o contrário. Através da prática, você foi buscar a formação, obviamente, para... Exatamente. Claro. Até porque a gente tem que entrar nisso, não tem como, até porque para você sem diploma, você já não ganha bem. Você, homem, negro, gay, sem diploma, você ganha menos ainda. Então, eu precisava ter o diploma para as pessoas me darem o devido valor. Sem dúvida nenhuma. E você foi buscar isso, né? E aí eu fui buscar isso. Isso é Exatamente. fantástico, isso é muito bom. Só para registrar, para quem está entrando agora, eu estou de Bananeira da Silva, tá? Essa é uma das melhores camisas que eu gosto. Rob também está de Bananeira da Silva. Eu também, pelo amor. Sigam Bananeira da Silva no Instagram. Só para fazer inveja para alguns, eu estava nessa viagem da Bahia com o Robson também. A gente conversou sobre isso. Foi incrível participar também um pouco desse processo, de acompanhar. Foi bem bonito, bem lindo. Rob, eu queria que a gente falasse um pouco das dificuldades que você enfrentou um pouco na sua carreira de estilista e assim mesmo para abrir uma moda, né? Sendo, por exemplo, um afroempreendedor, como você mesmo se auto-intitula, né? Se você se reconhece. Então, a dificuldade que eu tive que a gente tem dentro do mercado corporativo, principalmente quando você é negro ou é gay, alguém tem que validar, alguém tem que te validar. E eu, graças a Deus, tive 2 padrinhos muito maravilhosos, que eu não sei se eles estão por aí, mas eles vão saber que eu estou falando deles, eles sabem quem são. E eles sempre me deram oportunidade e de me puxar para algum lugar. Então, eu sempre fui validado na frente. Mas não necessariamente eu fui pago bem sendo validado por eles. Eu tive que correr atrás do mesmo jeito. Eu tive que, enfim, fazer de tudo para eu tentar também, para eu conseguir ter o meu espaço e mostrar o meu potencial. Então, ressaltando aí a diferença, inclusive, de salário, né? Como você... Exato. Exatamente. E aí a gente tem que fazer... Na verdade, o que eu sempre aprendi, desde que eu me conheço por gente, é que nós, homens ou mulheres negros, a gente não tem que fazer bem. A gente tem que fazer muito bem para poder crescer. Mas, assim, o melhor do melhor. Então, para tudo, na faculdade eu tinha que ser o melhor, no trabalho eu tinha que ser o melhor, em tudo eu tinha que ser o melhor para as pessoas poderem me enxergar, porque senão era só mais um, né? Ou não enxergava, né? Porque muitas vezes são invisibilizados, exatamente. Imagina. Ou não enxergavam, ou não... exatamente, ou não davam nem valor. Tá bom. Enfim, são uma série de questões. Diga. Pode falar, desculpa te interromper. E chegar com uma moda a gênero é ir de encontro ao que o mundo está vivendo, gente. É ir de encontro ao que está acontecendo exatamente hoje no mundo inteiro, que as pessoas estão saindo, elas não estão saindo do armário, elas estão se redescobrindo, se reconectando. E aí a gente começa a pensar
numa história que é muito, é muito boa de refletir, é que assim, por que a gente não podia fazer tanta coisa? Por que não falavam que a gente não podia usar qualquer coisa? Por que falavam que a gente não podia pintar unha? Sabe? Porque eu não. Quem disse que não Isso é pode, muito. né, Rob? Quem disse que não Quem disse pode? que não pode? Exatamente. Isso é uma frase bem boa do vídeo. Quem disse que não pode? Porque assim, quem disse que eu não podia usar saia, usar isso, usar aquilo? Quem disse, gente? E aí, ir de encontro com isso e me compreender, porque assim, a gente como gay também, a gente se poda muito o tempo inteiro, porque a gente tem que ser masculinizado, porque senão a gente não vai encontrar, enfim. Mas quem diz que não pode, isso não muda nada, né? Isso não muda absolutamente nada. Nada, exatamente. Ó, Exatamente. a Fernanda, querida, um beijo. Obrigado pela sua pergunta. Oi, Ela colocou Fê. aqui, a Fê, sua vizinha, inclusive, Sim, perguntou um aqui. beijo, Fê. Na verdade, eu queria dar um beijo para todo mundo. Essa live é muito especial, porque só tem gente muito Olha, amada, só tem é, amigos queridos que eu estou morrendo de saudade. Não vejo a hora nossa, da gente sair do mundo virtual, né, Rob? E se encontrar e por se abraçar favor, todo eu mundo. também, nossa senhora. E ela perguntou isso, Rob, se sabemos que o negro sofre preconceito no ambiente de trabalho, se você sofreu algum preconceito por ser gay no ambiente de trabalho em negro, né? Obviamente, como você comentou. Então, velado, eu nunca senti um preconceito muito velado, né? Uma coisa de muito, principalmente quando eu tinha baixo cargo. Quando eu era de baixo cargo assim, assistente de estilo, assistente de alguma coisa. Quando de estilista para cima, aí você começa a ter reunião mais com pessoas um pouco mais acima também. Então, assim, o que eu sentia é que, geralmente, quando as pessoas falavam assim, mas tem uma pessoa, eu tenho uma reunião que é o dono de uma empresa que eu tinha que atender, e quando eu descia para atender a pessoa, foram várias vezes eu sentia assim, nossa, você? Claro, né? Um homem negro, gay, assim, que é dono no sentido assim, que vai decidir se eu entro ou não para fazer um trabalho dentro dessa empresa, que vai decidir se eu sou ou não o bom. E E aí, ainda E é bom, e é aí, legal, Rob, que tudo isso na sua fala, desculpa te interromper, mas imagina. pelo que a gente percebe, tudo isso na tua fala foi construindo o teu propósito, né? Com certeza, com a máxima certeza. Tudo isso levou e leva eu a ter a Bananeira da Silva, além de ser uma empresa que tem os propósitos, é ser uma empresa honesta. Porque, assim, existe também muito disso, que além da gente ser bom, e a gente tem que ser muito honesto naquilo que a gente faz. A gente tem que ser muito honesto, desde com o fornecedor que te entrega a matéria-prima, até com a fornecedora que te entrega a peça pronta, costurada, e ainda diz para você assim, são 23 peças. E você fala para ela, não, eu contei aqui, são 25. Acho que você contou errado. Sabe? Ser honesto, porque eu acho que isso todo mundo ganha. Eu ganho muito mais com isso, a bananeira também, e ela com certeza também, né? Ética, né, amigo? Ética É que é uma claro, coisa tão esquecida ultimamente, principalmente nossa, no mundo empresarial, né? A gente sabe exatamente. que inclusive, ética faz parte do que a gente chama de compliance, não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente um Uhum. método, uma metodologia dentro das empresas que, de alguma forma, priorizam esses modelos de negócios mais éticos, mais transparentes, que isso vai dar um respaldo para a empresa, isso vai dar um nome, vai revestir a empresa de credibilidade, né? Até a imagem da empresa é uma integridade, exatamente como estão colocando aqui. Né? São práticas de integridade, eu acho que isso é fundamental. Uhum. Agora, Rob, antes da gente entrar de fato em algumas ações da Bananeira, o pessoal está perguntando aqui, eu acho que esse era um tópico que a gente já tinha que abordar, óbvio. A Bananeira nasceu em plena pandemia, né? Ela Conta um pouco nasceu pra gente como foi isso. Olha, isso foi muito, muito louco, porque assim, como a batida de martelo foi em janeiro, a minha idealização de negócio seria que eu tivesse com um negócio pronto, bombando em março no máximo.
E isso não aconteceu, né? Porque é muita coisa para decidir, é muita coisa. Você tem do fio a pavio, da embalagem ao tecido, enfim, tudo. E aí eu falei, gente, eu preciso lançar. Eu tô com um monte de peça pronta. Aí, meio de março, pandemia. O que eu faço? Com um monte de peça pronta dentro de casa, porque para quem, né, me conhece, o meu escritório, a Bananeira, ela é na minha casa ainda Isso, é legal hoje, você né? falar, Rob, porque alguém perguntou, a Beth, eu acho que perguntou aqui, se você tem loja física ou se você tem pretensão de ter loja física, como é que está funcionando agora a Bananeira, assim? É só virtualmente, no e-commerce? Então, aí ela funciona dentro da minha casa. E o lançamento dela eu tive que dar dia 1º de abril de 2020. Isso é, a gente já estava isolado. Já estávamos todos isolados. E hoje a gente só tem o e-commerce dentro a marca só vende por e-commerce, só no site. E a gente tem alguns projetos, aí tem um monte de coisa. Aí se virar dentro de uma pandemia com uma marca recém-lançada, é muito mais desafiador. Então, assim, todo meu plano estratégico da empresa, de marketing, daquilo que eu vou fazer, com as pessoas que eu quero falar, com as pessoas que eu quero que façam minha foto, com as pessoas que eu quero que façam minha... Tudo. Tudo teve que ser abortado. E aí, todo dia é uma nova estratégia. Todo Todo dia você tem dia. que se reinventar, né, Rob? Todo dia eu me reinvento para tentar fazer venda, para vender, para as coisas acontecerem, para as coisas girar como tem que girar. Loja física hoje seria impossível, mas eu acho que lá para o final do ano, eu acho que sim. Isso é intuição, até mais do que desejo mesmo, porque é toda uma estrutura, né? E dinheiro para isso. Mas eu tenho que me reinventar todo dia. Então, todas as estratégias que eu fiz, eu tenho que refazê-las e colocar e ter ideias de novas estratégias para eu poder sobreviver dentro dessa pandemia, dessa loucura. Sem Então, dúvida assim, nenhuma. existem muitos cupons de desconto, existem o e-mail marketing, aí tem a entrega expressa, porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu não saio do lugar e eu seria esquecido, né? E você acha que a pandemia atrapalhou as vendas ou de alguma forma fomentou? Porque a Bananeira nasceu online, né, já. Então, como é que você Sim. está sentindo em relação a isso? Olha, Dan, eu acho que a pandemia, para um comércio online que já existia, eu acho que só fez acrescentar e fazer mais vendas, mesmo num momento como o de hoje, que muita gente perdeu o emprego, muita gente está recebendo metade de salário, muita gente, enfim, está com um pouco de problema com receita, né, com dinheiro. Eu acho que os resultados que a Bananeira tiveram nesses 2 primeiros meses são surpreendentes para uma marca nova que aconteceu no meio de uma pandemia, que ela nasceu no meio do caos, né? Ela nasceu para trazer alegria no meio desse caos. Ela já nasceu revolucionando, amigo. É isso, Já, né? Na verdade. exatamente, amigo, exatamente. Rob, deixa eu te perguntar. Sim. Gente, muita gente linda. Eu queria mandar beijo para cada um. Por favor, sejam Égua, todos ainda. beijados. Eu queria te perguntar, da onde é que vem? A Beth muito bem lembrou aqui, né? Um beijo enorme para essa pessoa que eu amo muito. Ô, Como é que, da onde é que veio o nome Bananeira da Silva? então, gente, isso é muito louco. Muito antes disso tudo acontecer, muito antes de eu sair da última empresa onde eu estava, muito antes de tudo, eu comecei a ter vontade de ter a minha marca. Foi uma coisa muito rápida que me perguntaram, que o Igor me perguntou até, Robson, tá, você quer ter uma marca? E como ela chamaria? E eu falei, na hora eu chamei Bananeira, na hora. Eu não Veio assim o nome. veio, não foi pesquisa, não fiz projetos, não fiz Um brainstorm, grandes, alguma coisa do tipo, nada. Consulta para ver se já existia, não fiz nada disso. Aí, como a Bananeira, ela é uma empresa que ela nasceu no meio do caos e eu tenho muitos amigos, são vários amigos que me ajudaram de alguma forma
a que ela chegasse no dia 1º, tá linda e maravilhosa. Tem vários aqui vendo a gente, que eu amo de paixão. Muito obrigada a todos. Vocês sabem o que vocês fizeram por mim. E o da Silva, eu sentei com um amigo para discutir com o Agi, para discutir sobre o nome, que se era ou não pertinente, se era ou não bom para a empresa, como era, porque já existia um nome muito próximo, mas a gente estava com medo de dar conflito na hora do registro. E aí ele me perguntou meu nome. Eu me chamo Robson de Camargo Silva. A minha vida inteira, para mim, eu gostaria de ser Robson de Camargo. Eu não sei se é porque é Camargo, Zezé de Camargo, eu não sei. Mas eu sempre deixei o da Silva um pouco esquecido ali, né? Um pouco ali de lado. Eu te conheci como Robson Camargo, por exemplo. Pois é, todo mundo. E aí, aí ele me perguntou isso, eu falei para ele, Robson de Camargo Silva. Ele falou, tá aí, amigo, Bananeira da Silva é maravilhosa, é brasileira, é isso, é aquilo. Aí ele me enfiou um monte de coisa do que realmente representava, aí ele falou, aí a gente começou a construir aquilo. Foi muito maravilhoso, foi muito interessante. Acho que o Bananeira veio meu e o da Silva veio dele, que me encheu de vontade, porque aí ela já carregava, como diz o texto da Cristiane, ela já carregava tudo que ela precisava carregar. Perfeito. Fernando Age sendo Fernando Age, né, amigo? Fernando Age sendo na Fernando verdade, Age. eu acho que veio tudo de ti e ele apenas te ajudou a te enxergar isso, né? Que é incrível também. Maravilhoso. O Igor falou que tem um registro do nascimento da marca, inclusive eu acho que pode ficar isso como acervo da Bananeira da Silva, né? Queria mandar um beijo enorme, tô com tanta saudade da Mila, minha amiga maravilhosa. Nós também. Conta um pouco do site, foi ela que fez o site, ela que fez a logo. Conta um pouco pra gente também sobre isso. Então, aí a gente vai começando a andar, né? A gente começa a andar nesses caminhos da vida. Então, assim, a gente sai de uma coisa e fala, bom, tem que criar uma identidade. E tem que ser uma coisa bonita. E tem que ser uma pessoa talentosa. E, assim, e seria muito bom se fosse uma pessoa que fala que a gente tem que a gente se conhece muito bem, né? Que a gente tem uma reciprocidade, um feeling. Exatamente. O que você quer, né? A Mila é assim, enfim. Exatamente. Aí a Mila deu isso de presente, embalou a Bananeira de uma forma tão maravilhosa, que é o logo que eu quero tatuar, que é tudo lindo. E ela conseguiu deixar tudo mais bonito. Ela fez toda a logomarca e toda a história do que seria, qual é a assinatura, como é, quais são as cores, não sei o quê. E eu fui tudo aprovando. O site foi feito pelo Pulga. Tá, legal. Pelo Rafael Pulga, que também me deu toda a assistência e me dá todo dia. Porque, para quem me conhece, né, eu sou de 79. Então, assim, a tecnologia não é muito a minha, baixar e não sei o quê. E daí veio todas as outras questões, né? Aí veio os textos. Eu falei, gente, eu preciso escrever um texto. Tá, como é que escrever um texto? Porque, assim, moda, quando você é moda, você vai, você discute, você pega no tecido, você gosta ou não gosta, não sei o quê. Texto é 1 hora e meia para sair 3 palavras. Aí eu pensei na querida Cristiane, que tá aí, maravilhosa. Beijo, baby, te amo, saudade. Beijo, baby, arrasou. E ela escreveu o texto lindamente, que me fez me emocionar, eu chorei, ficou lindo demais. E ela conseguiu capturar tudo aquilo porque foi uma entrevista, né? Ela conseguiu escrever, colocar linha por linha, tudo aquilo que realmente sou eu e a minha empresa. Isso é muito maravilhoso. Ela conseguiu resgatar em palavras, né? Todas as tuas raízes, né, amigo? Tudo que tu queria colocar para fora. Isso é fundamental, isso é fantástico, porque dá identidade para a marca, exatamente. Dá o propósito da marca. A gente olha para a marca, a gente enxerga a Bananeira hoje, entendeu? Então, isso é fundamental.
É, amigo, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre as ações da Bananeira hoje. O que que você tem feito em relação, inclusive, até o propósito que tu te propões, né? Em relação a certos grupos de pessoas, enfim, o que que você tem realizado nesse sentido? Então, no começo da pandemia, né, ela nasceu já pandêmica e eu falei, gente, eu preciso ajudar de alguma forma. Mas eu quero doar, né? Eu quero doar máscaras. A gente conseguiu doar máscaras para uma tribo indígena do Jaraguá. Isso, para mim, foi muito maravilhoso, foi muito interessante. Que assim, primeiro que assim, eu que moro aqui, tá? Que sou daqui, que a maioria aí, eu acho que sou eu e a Cris, e olhe lá, daqui, eu nem sabia que existia tribo indígena aqui, né? E foi uma pessoa que me indicou, que é o cara que fez as estampas, o cabelo, que me indicou um cara para eu falar com o cara que ele, é doação, fale com ele. E aí todo tipo de ações que nós faremos da bananeira, eu vou falar com esse cara, porque ele tem aonde ir, ele sabe onde ir, Teu eu posso ir. contato, né? Teu Ele canal. tem o porque também a gente chegasse assim, oi, né? É engraçado. Mas aí a gente teve essa ação das máscaras, que foi super bacana. Só para contextualizar, Rob, para quem não sabe, a comunidade indígena do Jaraguá está sofrendo, na verdade, já sofreu inúmeras ameaças de invasão, inclusive de construtoras aqui em São Paulo, já foi até determinado judicialmente a proteção dessa área, né, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mesmo assim, a gente soube de algumas semanas atrás que a própria empresa que está sendo condenada foi lá, invadiu, colocou retroescavadeira em plena pandemia, justamente para essas pessoas saírem dali e justamente expulsando essas pessoas das suas próprias terras, né? Então isso é muito sério e isso também acontece não só aqui, mas em todos os lugares do Brasil, né? Principalmente na Amazônia Gente, nesse momento. é muito louco isso, né? É muito absurdo essas É, coisas em plena pandemia. Bom, mas a gente exato. não pode falar nada, porque está acontecendo tanto surreal em plena pandemia, Nossa, né? enfim. Rob, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão da tua mão de obra, como é que você trabalha, com quem você Sim. trabalha. Queria que você falasse, inclusive, sobre as pessoas, que eu acho que é Uhum. importante também da voz, e sobre as estampas. O Gu acabou de perguntar sobre as estampas, como é que foi o processo da escolha dos tecidos, né, os tipos de tecidos que você trabalha, enfim. Uhum. Bom, vamos lá. A primeira, sobre os meus fornecedores. Os meus fornecedores, eles vão acontecendo. E aí você vai entrando e conhecendo um pouco de como é o processo produtivo para saber se realmente é um processo produtivo legal, né? Isso não tem ninguém acorrentado comendo arroz ali num canto, né? Então, é tudo feito por mim, né? Sou eu. Então, é tudo eu converso com essas pessoas. Quando tem mais de uma pessoa, eu converso com todos, ou eu converso só com a pessoa que coordena tudo, mas eu vejo condições. E eu acho que uma coisa que é muito importante além dela me entregar, eu pagar para o trabalho dela, um trabalho bem feito, ela me entregar isso e eu pagar isso justamente, porque eu acho que isso é toda a diferença. Não é que a pessoa. Porque geralmente, quando você trata com pessoas um pouco que não tem muito jogo para o negócio, para o negócio mesmo em si, para ganhar o dinheiro dela, e numa época como hoje, que tem muita gente que está precisando de trabalho para cortar, para costurar, e não sei o quê, você ter uma pessoa, a pessoa falar para você quanto você paga, eu acho péssimo. E, geralmente, aí eu volto a pergunta para ela, eu falo, eu não vou botar preço no teu produto. Eu não vou, eu quero que você me diga o quanto você cobraria por isso. Porque senão a gente começa, aí a gente, mesmo inconscientemente, a gente começa a fazer uma coisa que é muito errada. Que assim, é botar preço no trabalho do outro, sendo que o trabalho do outro é tão importante para mim, e eu para ele também, para ele comer e para eu comer, por que eu vou, né, miserar o trabalho dele? Então, assim, é tudo bem coordenado, é tudo bem sentado e conversado.
A Isso, gente... isso remeteu, Robert, só te complementando, na verdade, isso me remeteu que eu me arrisco a dizer, por conhecer Bananeira, né, que seria Uhum, uma marca, de alguma forma, que traz o conceito de negócio sustentável. Por quê? exatamente. Porque um dos pilares da sustentabilidade é ser um negócio socialmente justo. E é isso que você está Exatamente. falando, né? É para se preocupar, inclusive, com a mão de obra, se preocupar com o Uhum, consumidor final, se preocupar com os fornecedores, a origem dessa matéria-prima que você utiliza. Isso é o conceito exatamente. de uma marca, de um negócio sustentável, por exemplo. Desculpa É, te interromper. e se preocupar com o meio ambiente também, ter mais papel e menos plástico, né? A Aí gente entra a tem questão mais. das embalagens, né, amigo? Exatamente, que todas as minhas embalagens, para quem já recebeu e para quem não e vai receber um dia com certeza, é tudo de papel, é tudo de papelão, as caixas são de papelão, os saquinhos são de papel. A gente usa o mínimo de plástico possível justamente para não agredir mais ainda o meio ambiente, que já está tão, sendo tão degradado. Mais um viés da sustentabilidade, ecologicamente equilibrado. Então, você procura Exatamente. produtos que impactem menos o meio ambiente, né, que de alguma forma sejam ecologicamente corretos, como o papelão. Para quem não conhece, para quem ainda não adquiriu Bananeira da Silva, as roupas vêm dentro de uma caixinha linda de papelão com a marca da Bananeira. Se tiver aí, mostra pra gente, Rob, alguma, enfim, Eu mas deve estar no pego. site. Depois você É, pega. É bem lindo para a gente até guardar, enfim. E é mais um viés da sustentabilidade, né? Ecologicamente correto e economicamente viável também, né? Você teve que despender bastante recurso para essa marca, né? E obviamente que ela precisa ser sustentada, ela precisa ter lucro, mas é um lucro, como a gente fala, com propósito. Esse que é o grande exatamente. viés do negócio sustentável, das tecnologias sociais, dos negócios sociais. Você também poder, através da sua marca, fazer um bem para a sociedade, porque você está impactando a sociedade. Você está Exatamente. lidando com o público, né? Você está lidando com o consumidor e, por que não, também informar esse consumidor? Por que não também, de alguma forma, mostrar para esse consumidor um produto de qualidade, com conhecimento, com fundamento, com propósito? Eu acho que isso é Por fundamental. favor. Eu precisava registrar aqui. Beleza. É E em relação, exatamente amigo, isso. aos tecidos que você Ah, falou. sim. E aí a gente vai para a parte dos tecidos. Eu sou virginiano, para quem já me conhece muito bem, eu sou um pouco chato com isso. Então, assim, tecido, fibras naturais e fibras artificiais. Eu não uso fibra sintética. Fibras naturais é aquilo que vem bruto da natureza mesmo. Fibra sintética, fibras artificiais é o que mistura algum produto com a fibra natural para ele virar um outro tecido. Um exemplo, a viscose. Eu vou dar um exemplo das fibras naturais é o algodão. Um exemplo das fibras artificiais é a viscose, que é o que a gente usa, que é justamente, não é um tecido que agride o meio ambiente de uma forma tão bruta como os sintéticos. E para quem conhece um pouco também sabe que os sintéticos, né, a gente não consegue usar porque ele é quente demais, né? Sim, sem dúvida. Então, a gente começa daí. As escolhas de tudo, elas são... Primeiro que eu sou uma pessoa que me apaixono. Então, assim, me apaixonar pelas estampas é uma coisa que demora um pouco. Então, eu fico vendo muito, muito para eu conseguir me apaixonar. Mas aí, quando eu me apaixono, aí não tem... Eu fico meio cego, assim. Tanto é que era para a coleção ter 3 estampas, ela tem 6. Porque aí eu passo, porque de se apaixonar. E aí depois, como foi falado já nos vídeos, a gente começa a colocar, escrever a história de cada estampa dentro do DNA da marca. Que é aquilo, que ela é super brasileira, como já falaram aí, e que ela tem isso para justamente mostrar essa brasilidade e dar poder para esse povo que não tem voz. Perfeito, perfeito. A Fê está perguntando aqui quais são os tecidos sintéticos. Poliéster, Fê. Hum, Muito poliéster,
poliuretano, que tecidos tem alguns tecidos que têm memória, são tecidos que eles não transpiram, que você não ele não sua, isso é. Então você está dentro de um forno, você não está dentro de uma roupa, você está dentro de um Esse vocês do não usam forno. na bananeira, né? Esses nós não usamos. E A aí, gente usa só pelo que você falou agora, me relembrou o poliuretano. A origem do poliuretano, por isso que é sintético, tem plástico no tecido. Exatamente, é por isso que ele não transpira. Exato, Por isso que ele não é transpira. ecologicamente errado, obviamente, né? Porque o tecido pode ser de fibra natural. Não, e aí depois, se isso vai para a natureza, ele não se decompõe, aquilo fica, sabe aqueles pedaços de tecido, de resto de corte, quando ele não consegue ser reutilizado, e se ele cai, por exemplo, na natureza, aquilo fica, porque não vai, né, gente? Aquilo não vai, aquilo é um plástico processado do processado do processado. Muito, muito, muito ruim. E, amigo, em relação à questão das ações, das perspectivas, né, que tu tens da bananeira daqui para frente, assim, fala um pouco sobre isso para gente. Então, no pós pandemia, a gente tem um projeto que eu fui convidado a falar com umas pessoas que me procuraram do futebol Novos Talentos. Inclusive, eles estão aqui, viu, Rob? Queria mandar um abraço para eles. Eles estão aí? Então, acabei de ver, eles entraram ainda agora. O pessoal do projeto Novos Talentos estão assistindo a gente. Então, o Futebol Novos Talentos, eles são os meninos da Zona Sul. São 3 meninos, Júnior, William e Léo. Eles eles tiveram a ideia de ter esse Futebol Novos Talentos e ajudar as crianças da comunidade com esse futebol. Só que eles querem criar uma empresa sustentável, para o futebol se sustentar. E aí, o que eles tiveram com a ideia do projeto? É que esse projeto, que eles fizessem uma coleção, eu vendesse produtos, para que esse projeto conseguisse se sustentar. E eles só ali administrando. Claro, dando o tempo deles. Só que eles me pediram ajuda para eu ensinar para eles como é que faz, ensinar para eles esse chão de fábrica, porque eles não têm a formação, eles não conhecem isso. Então, ensinar para eles como é que é feita uma camiseta estampada, quais são os processos, quais são os tecidos, como é que eu mando estampar, como é que eu tenho que mandar o desenho, como é que eu escolho isso. Então, isso tudo, para mim, vai ser muito maravilhoso, que só vai acontecer no pós-pandemia, mas que eu vou poder ensinar aquilo que eu sei para esses meninos que querem muito aprender e querem ajudar outros meninos. E foi o que eu falei para eles, eu volto a dizer, que eu quero estar sempre junto deles e quero conhecer o projeto e quero, se precisar, se quiser, que eu dou aula para outras pessoas, para ensinar técnicas de outras coisas, para as pessoas poderem se reinventar, porque eu nasci de uma reinvenção, a Bananeira da Silva nasceu de uma reinvenção, e para eles se reinventarem também, por que não? Então, assim, isso é uma coisa que vai acontecer nesse pós-pandemia. Esse é um grande projeto que a gente tem aí, que eu tenho aí, um grande desafio também, de conseguir ajudar esses meninos e a gente colocar isso em prática o quanto antes. Eles já têm uma coleção que eles conseguiram fazer, uma coleção de porta-chuteiras para vender, para sustentar esse futebol Novos Talentos e, consequentemente, querem entrar agora com a coleção de camisetas, que eles já têm tudo desenhado, tudo pronto, só basta agora começar a conhecer e a fazer. Então, assim, eu vou me encontrar com eles e a gente vai desenvolver isso o quanto antes. Eu quero estar muito próximo disso. E se vocês também tiverem alguém que precisa de ajuda para qualquer outra coisa, que seja do meu gabarito, daquilo que eu conheço e daquilo que eu posso ajudar, por que não ajudar? Desde os pequenos negócios que a gente tem aí, que eu posso jogar nas minhas redes sociais, da Bananeira, e a gente se ajudar, porque é isso, né? Amigo, esse é o novo mundo. A tua fala
me remete muito a uma questão que tem tudo a ver com diálogos ambientais. Por isso que a gente te convidou para encerrar essa semana com chave de ouro, né? Essa semana de lives sobre o meio ambiente. Por quê? Porque a preocupação também da tua marca, e que tu traz isso através da tua experiência de vida, é multiplicar, é compartilhar. Isso não tem preço. Isso também é o teu propósito. De tu compartilhares o teu conhecimento, como todo mundo colocou aqui, de você investir, inclusive, em inclusão. Você sabe muito bem do que a gente está falando, né? A inclusão é necessária no momento atual e isso é fantástico, a possibilidade de você poder chegar até esse momento, de multiplicar o que você sabe para pessoas que precisam. E esse projeto é bem legal, como a gente estava conversando, porque ele une uma questão profissional, uma questão cultural, que é justamente futebol. Ou seja, você vai investir em algo bem especial. Eu fiquei muito feliz quando você me contou sobre esse projeto. E já deixo aqui, para quem está assistindo, que essa é a proposta do Diálogos Ambientais. É para isso que eu criei esse canal. Ele é vinculado à Universidade Federal de São Paulo, mas eu coordeno e, portanto, eu quero cada vez mais dar visibilidade a esse tipo de iniciativa que eu acho que é fantástico, necessário, primordial e urgente, principalmente num país que a gente vive atualmente, né? E, Rob, só para a gente finalizar, já estamos chegando no fim da nossa live. Então, te falei que passa rápido, a gente nem vê praticamente, tem o quê? 13 minutos. Praticamente, eu vou encerrar antes de terminar, tipo, até a gente pode ir até, tipo, 59 minutos, porque eu preciso gravar essa live depois, não quero salvar. Se eu não encerro, o Instagram expulsa a gente, mas não tem problema. A gente continua, ainda tem um tempinho aí pra gente falar. Você estava falando dos pequenos produtores, né? Dos pequenos e médios produtores, dos pequenos empreendedores. Eu acho que isso também é uma preocupação da bananeira, né? Né, amigo? Como eu sou um pequeno produtor, a gente vê aí, tem tanta gente lutando e tentando se reinventar e fazer com que o negócio dê certo. Eu recebo... Eu expandi muito as minhas redes sociais, então eu recebo hoje muitas mensagens e curto muitas outras coisas, principalmente de afrodescendente. Porque o que eu preciso e o meu intuito é ajudar os meus, dar muito mais força para eles, porque a gente é tão talentoso quanto qualquer outra pessoa. E infelizmente a gente só não tem inclusão, a gente só não tem a possibilidade e só não teve quem dá a mão. Então, assim, ajudar eles, para mim, é essencial para a bananeira continuar existindo. Ela não teria por que existir se não fosse para ajudar o próximo. Eu não quero ficar rico milionário. Eu não quero ficar rico milionário amanhã. Não é isso. Eu quero conseguir as minhas coisas passo a passo e a coisa ir caminhando comigo, gente de braço dado junto, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante. Se existia um propósito na minha vida que eu não sabia antes da bananeira, depois do nascimento dela, eu sei. Hoje eu sou muito mais doído e muito mais chorão, quem me conhece, do que eu era. Por exemplo, agora eu estou todo mareado. Porque isso me emociona pensar de braços dados com todas essas pessoas e dando voz para essas pessoas terem muito mais possibilidades do que elas têm hoje. Isso é muito maravilhoso. É uma questão de oportunidade, né, amigo? E quando a gente tem a oportunidade e aproveita isso, a gente também se sente responsável por proporcionar, de alguma forma, oportunidade para os nossos, né? Principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso, né? Ou à educação, ou à cultura, ou qualquer tipo de atividade profissional. Enfim, eu acho que a bananeira, ela tem também essa pegada, esse propósito de proporcionar o que a gente chama, e que hoje está tão em falta, que é a justiça social. Eu acho que isso é fundamental. A justiça para todos, né? E principalmente dando voz a esses grupos que precisam dessas oportunidades. E por que não não podemos fazer isso, né? A gente tem, de alguma forma, condições, a gente nem que seja só o nosso conhecimento,
Mas só o fato de você estar apoiando um projeto desse, né, como também já te apoiaram há um tempo atrás, Exatamente. né, você, novamente, como eu falo, multiplica o seu conhecimento. Isso é fundamental, isso é necessário. Por isso que o nome desse canal é Diálogos.ambientais. Eu quero cada vez mais dialogar com essas pessoas, né, com você, com todo mundo, enfim. E aqui já coloco aberto aí para quem quiser dialogar sobre isso, porque a gente pensou nessa live justamente com esse propósito, né, de falar um pouco da sua marca, mas do processo de criação da marca, de como a marca foi estruturada, de quais foram as preocupações que você teve no início da marca e o que ela quer deixar, por exemplo, como legado, né? E aí, só para a gente já ir finalizando, eu queria que você deixasse um pouco aí como mensagem para quem está querendo empreender, mesmo que seja na moda, seja de qualquer outra forma, em qualquer outra área, em qualquer outra atividade econômica, que dica, que alguma forma, o conselho você daria? Olha, isso é muito louco, porque assim, o conselho maior que eu daria é acreditar naquilo que você tem na tua cabeça. Acreditar no teu potencial como pessoa, como tudo aquilo que você aprendeu na tua vida inteira, porque isso pode ser válido para ti daqui para frente ao empreender. E eu acho que é muito importante a gente esquecer um pouco o medo. Eu tive muito medo. Às vezes eu ainda tenho medo. Sou ser humano, né? Vivo nesse país, nesse mundo que está muito maluco, mas a gente tem medo, né? E o medo, ele atrapalha em muito a nossa vida e atrapalha o nosso grande passo. Que assim, eu com certeza, talvez, eu sempre adio as minhas coisas por causa do medo. E depois da bananeira eu não tenho como voltar atrás por causa do medo. Agora eu tenho que seguir em frente. E seguir em frente lutando e não esquecendo de tudo aquilo que eu aprendi para eu passar aquilo para frente. Então, assim, gente, empreendam com fé e foco. É isso, e sem medo. Porque o medo ele não deixa você levantar a mão. Ele não te deixa. Eu não estaria aqui falando contigo se fosse, sei lá, 6 meses atrás. Sem dúvida. Mas o medo também, amigo, ele é importante, né? Ele é importante porque ele te impõe limites. Ele te impõe, assim, um certo receio e um cuidado. Como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso, né? Mas ele não pode te bloquear. E é isso que você está falando. O medo é importante porque você você vai ter ali um filtro para fazer determinada coisa. Mas você também não pode se bloquear ao ponto de ficar de braços cruzados e não fazer nada, né? É que assim, a gente tem que ser bem adulto e falar que não existe o país da Alice Mil Maravilhas, que é a empresa. Que é ótimo que está aí com várias políticas para os pequenos e médios produtores, né? Isso. Que todas as leis são benéficas para essa galera e que não é assim que funciona. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter pé no chão e saber onde a gente pode pisar também, para também não achar que é tudo uma maravilha e chegar lá e não é, e você deu um passo maior que a perna, não é isso. Então, assim, todo cuidado é pouco, óbvio, né? Principalmente se tratando de empresa dentro do Brasil e dinheiro, né? Que você põe, você aporta dentro da empresa, mas não deixar o medo te travar das suas ações mais psíquicas até, sabe? Do que escolhas. Porque senão você como a minha irmã acabou de dizer, o multiverso conspira a seu favor. É tipo isso, porque ela não fala, ela diz que o uni é muito pouco, né? Multi, é muito mais. A Mônica, tua irmã? A Mônica, Um beijo, amor. Saudade dela. Que linda que ela tá aqui. Eu queria também registrar o comentário do Nando, que falou parabéns por essa marca e esses valores, mostrando que a moda não é futilidade. Inclusive, eu já deixo aqui registrado que eu também estou já há muito tempo querendo fazer uma live com o Fernando Age sobre moda sustentável. Fernando, professor da FAAP do curso de moda. Então, por favor, amigo, fica o convite também para quem quiser dialogar sobre esses assuntos. Esse canal é aberto, é democrático, é livre e cada vez mais eu quero dar essa pegada para o canal, porque são esses valores, como a bananeira, né? São esses valores que eu também acredito. Então, a gente tem cada vez mais dar visibilidade
a esses valores e a esses propósitos, né, amigo? É, Então, a Mônica colocou aqui, o medo não é contraído da coragem, mas sim faz parte dela. Exato. É exatamente isso. Amigo, eu queria que você começasse a se despedir, mas antes, se você me permite, gostaria de fazer um brinde com você. Bora, um brinde. Tchim, já que a gente não pode fazer virtual, né? Não, tem que ser virtual, não pode ser presencial. Tchim, te amo. Muito feliz com essa live. Obrigado. Muito feliz com todos os amigos que estão aqui. Estou Um muito beijo em feliz todos. com a presença de todos. Tchim, porque a gente tem que beber, senão, né? Obviamente não pode brindar sem beber. Sim, olhando no olho, né? Exato. E que em breve a gente possa estar junto, se abraçando, né? E lutando cada vez mais para esses propósitos, que eu acho que isso é fundamental para uma sociedade, né, que priorize um desenvolvimento sustentável. Como eu falei, esse tripé do economicamente correto e viável, do ecologicamente correto e do socialmente justo, é isso que eu acredito. Então, cada vez mais que a gente possa compartilhar conhecimento para priorizar esse tipo de desenvolvimento, eu acredito que a Bananeira faz isso. Então, para você começar a se despedir, infelizmente, que a nossa live está acabando. Bora! Bom, Dan, eu queria agradecer primeiramente a você, obrigado pelo convite, amigo. Foi muito maravilhoso, passou muito rápido, eu quase não vi. Eu te falei isso, que passa rápido. Há 15 minutos falando apenas. Eu queria agradecer a todos que estão aí. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado a todos. Porque dizer que a Bananeira da Silva ela existe, ela sempre vai continuar existindo graças a amigos, graças às pessoas que chegam para mim e dizem assim: a tua roupa é maravilhosa, você é muito talentoso, a tua empresa é muito maravilhosa. Eu estou chocada com a lindeza da embalagem que chegou, estou chocada com a lindeza isso é muito gratificante, isso é muito bom. E ela tem amor, né, amigo? Tem amor. Isso é amor, isso é amor. A gente não vê a hora passar, às vezes eu fico trabalhando até 2, 3 da manhã, não vejo a hora passar, porque isso é amor, é assim. E a gente ter tido voz para dizer e para falar tudo isso hoje foi muito importante. É muito importante, acho, para a empresa, é muito importante para mim. É muito importante, inclusive, para as outras pessoas, para os amigos e quem quer que for ver depois a live, que a Bananeira ela é feita disso. Ela é feita de concreto, ela é feita de coração, mas ela é feita de muito mais amor, né? E que eu tô aqui na frente dela hoje e vou estar por muitos anos, se Deus quiser, levando e ajudando e me ajudando a ser uma pessoa melhor. Então, eu acredito que se a gente conseguir dar as mãos e ser cada dia um pouco melhor e olhar para o do lado e falar e conseguir ver ele muito melhor, a gente já está num caminho muito maravilhoso. Com certeza. Amigo, lindas palavras. Obrigado. Eu sou suspeito para falar, te amo já a Bananeira. Também já sou te amo, amigo. Pessoal, muito obrigado, muitos amigos. Obrigado. Eu queria dar um abraço em todos vocês. Eu amo muito vocês. Muito obrigado a todos. Sigam Bananeira da Silva no Instagram, tem o site da Bananeira. Sigam Diálogos.ambientais no Instagram. A gente vai continuar com esse movimento. Bananeira da Silva sempre muito convidada para estar junto com a gente. Obrigado a todos. Sintam-se beijados, cheirados, abraçados. Né? E tudo de bom para todos. Amo vocês. Tintim novamente, amigo. Tintim, um beijo. Até breve. Tchau. Até logo. Beijo.